ideias. O descritor 22, o que ele vai trabalhar? Identificar a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Ou seja, qual é a habilidade do descritor 22? Então, aqui ele vai trazer situações onde ele vai trazer algum objeto, vai trazer um texto, e ele vai te trazer o todo de uma quantidade, de uma figura, de uma situação do cotidiano, e ele vai te perguntar qual é a fração que representa uma parte daquela situação. Por isso que o significado do D22 é identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Então, a habilidade ela é a mesma, é identificar a fração que representa aquela situação. O que vai mudar é a situação. Então, se liga aqui na primeira ideia. Qual é a relação aqui? Geométrica e algébrica. Como assim? Você tem uma figura e olha o que a questão está perguntando para você. O quadrado abaixo foi dividido em 8 partes. Então, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a fração correspondente ao número de partes coloridas de cinza em relação ao todo de partes que esse quadro foi dividido? Tá vendo o que foi que eu falei? Eu falei para ti que ele vai trazer uma situação, tá bom? Opa! Ele vai trazer uma situação onde ele vai te dar o todo de alguma coisa e aí já pega o bizu para todas as questões. O todo você vai colocar no denominador, certo? No caso aqui, a figura está dividida em 8 partes. E o que foi feito com essas partes? Apenas 2 delas foi pintado de cinza. Então, a fração que representa essa situação está aqui, ó, alternativa B. Olha como é fácil. Nossa, professor, só isso? Só isso. Tranquilo? Bola para frente? Bora lá, né? Então, mais uma situação chegando. Aqui agora, qual é a relação? Relação parte todo. Como assim? José tinha 17 figurinhas e presenteou seu primo com 7 dessas figurinhas. A fração que representa o número de figurinhas que José presenteou o seu primo em relação ao número de figurinhas que José tinha é. Ou seja, ó, novamente a ideia vai ser a mesma. Ó, relação parte todo. Sempre o todo você vai colocar no denominador. Ou seja, o José ele tinha no início 17 figurinhas. Agora, o que foi feito com esse todo? Né? Ele presenteou 7 figurinhas, né? O seu primo, não é isso? A fração que representa o número de figurinhas que José presenteou o seu primo. Isso, que presenteou o seu primo, tá aqui. Pronto, acabou a questão. Olha aí, liberando a resposta. De 17 figurinhas que ele tinha, 7 ele representou, ou melhor, ele presenteou o seu primo. Nossa, professor, que coisa fácil. Facílimo. Bola para frente. Opa. Bola para frente. Vamos lá. Isso. Isso. Vamos lá. Qual é a relação aqui? Relação de equivalência. Como assim? Ó, já tá vendo que a ideia sempre está relacionando a questão da fração com o todo, vai mudar a situação. Agora aqui, cuidado com essa questão. A relação aqui agora é de equivalência. Se liga nas ideias, ó. Numa atividade avaliativa, Bruna teve como nota 0,4 ou 4 décimos, porque quando eu tenho apenas um número após a vírgula, eu leio décimo. 0,4 ou 4 décimos. Ponto. Qual fração que representa os pontos que Bruna tirou em relação ao total da atividade? Aí você olha para as alternativas, elas estão em forma de fração e o número está no formato decimal. Como que eu resolvo isso? Vamos lá. Então, olha só, todo número decimal, né, ele pode ser escrito na forma fracionária. Então, 0,4, como eu expliquei, também é 4 décimo, ele pode ser escrito dessa maneira. 0,4 é a mesma coisa que 4 décimos, tá bom? Porque após a vírgula você tem uma casa decimal, então é 10. Aí você olha para as alternativas, não tem nenhuma alternativa que bate. Por quê? Porque geralmente quando a gente resolve uma questão com frações,
e se a minha resposta ela não aparece de imediato, é porque essa fração ela foi simplificada. 4 dividido por 2 fica 2 e 10 dividido por 2 fica 5. Olha só, 2 quintos. Agora apareceu. Tá vendo aqui, ó? 2 quintos. Beleza? Então, olha só, recapitulando. A gente pegou o número que estava no formato decimal, transformamos para a fração, não bateu com as alternativas, é porque tem que simplificar. Simplificar uma fração é reduzir o seu numerador e o seu denominador pelo mesmo número. Lembrando, não pode simplificar com números diferentes. Ou seja, você não pode simplificar em cima por um número e embaixo por outro. Tá bom? Tem que ser pelo mesmo. Tranquilo? Não entendeu? Dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Bora pra frente. Olha aí, amassou, foi embora? Massa. Qual é a relação aqui agora? Relação fração de quantidade. Como assim? Bora lá. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o significado da sigla, Ipueiras tem 45 mil habitantes, é o total. Quantos habitantes representam 3/5 dessa população? Ó, tá vendo? Por isso que a relação é fração de quantidade. Ele te deu um todo e ele quer que você tire essa parte aqui da fração. Já Opa, vacilei. Opa, vamos voltar. Pronto, já separei aqui a resposta. Já liberei, então vamos lá. Como é que você resolve isso? Então, aqui, ó, fração de quantidade se resolve assim, ó. Você pega a fração, que é 3/5, e você vai multiplicar pelo todo. Aqui você tem várias formas de resolver. Você poderia multiplicar o 3 vezes 45 para depois dividir por 5, ou você pode fazer assim pela regra do cancelamento. O que é a regra do cancelamento? Deixa eu só mudar aqui a cor. Seria isso, ó. Tá vendo aqui o 45 em cima e o 5 embaixo? Dá para dividir 45 por 5, não dá? Fica quanto? Fica 9. Tá bom? Então, se eu multiplicar 3 vezes 9, fica 27. E aqui eu dividi todo mundo por 5, né? Ficou 1. Uma vez 1, 1. E 27 dividido por 1 são 27. Ou seja, 3/5 de 45 é igual a 27. A relação aqui é fração de quantidade. Tranquilo? Vamos lá. Olha a cortina. Então, a gente agora vai chegar no descritor 23, né? Então, o descritor 22, né? Eu sempre trago 5 questões. Eu acho que é uma quantidade de questões bacanas para você entender. Porque assim, ó, se preparar para o SAEB e o SPAES, a cada descritor a gente vai estar trabalhando com habilidade. E o caminho de resolução da questão, daquele assunto, ele é o mesmo. O que vai mudar é o contexto, é a situação que cada questão está trazendo para você. No descritor 23, a gente vai aprender a identificar frações equivalentes. Bora lá? Sem mais delongas. Olha só. O que são frações equivalentes? São frações que vão se apresentar com numerador, visualmente, numerador e denominador diferentes, mas elas representam a mesma quantidade. Por isso que se chamam frações equivalentes. Olha a primeira situação aqui, ó. Qual é a relação? Relação entre cartões. A relação aqui no geral, o tema geral é equivalência, só que eu trouxe aqui um subtema falando o estilo de questão. Qual é a relação da questão aqui? É relação entre cartões. Então aqui, ó, observe as frações impressas em cada cartão abaixo. Aqui estão os cartões, né? Cada cartão trouxe uma fração e você percebe que elas aparentemente são diferentes, né? E tem uma pergunta para você. Ó. Os cartões onde se encontram impressas frações equivalentes são. Então, como é que é isso? Você teria que comparar 2 a 2, né? Cartões 2 a 2, para você identificar as frações equivalentes. Aí aqui eu já vou trazer para vocês a resposta e te explicar como é que você vai fazer isso. Então, olha só. Se você perceber aqui, ó, se você comparar o cartão 2 com o cartão 4, eles têm frações equivalentes. Como é que eu vou saber disso? Tem duas formas de fazer. A primeira é você perceber se o numerador de uma
ele está proporcional à outra, assim como o numerador. Ou seja, ó, era 3 e virou 9. O que aconteceu? Foi multiplicado por 3. 3 vezes 3 são 9. E aqui era 5, né, o denominador, e virou 15. Foi multiplicado por 3. Então, essa proporcionalidade aqui, ela tem que acontecer tanto no numerador como no denominador. Outra maneira de você fazer é você multiplicar em cruzes. Como assim? É você fazer isso aqui, ó. É você pegar e multiplicar em cruzes aqui, ó. Se eu pegar o 3 e multiplicar pelo 15, vai dar 45. E se eu multiplicar a outra diagonal aqui, vai ficar 5 vezes 9. Também é 45. Tá vendo? Deu o mesmo resultado. Então, a gente conclui que esses dois cartões, eles são equivalentes. O cartão 2 e o cartão 4. Renato, então quer dizer, professor, não sei como é que você está me chamando do outro lado, né? E os demais. Então, assim, eu não vou fazer com todos para o vídeo não ficar muito longo. Mas se você quiser testar, fique à vontade. Não vai dar equivalência, certo? Porque para dar equivalência tem que apresentar essa proporcionalidade de numerador com o numerador, denominador com o denominador. E multiplicando em diagonal, o resultado tem que ser o mesmo, tá bom? Qual é a relação aqui agora? Relação entre figuras. Ó. Agora não tem frações, né? Tem figuras. Aí a ideia é a mesma. Ó. Abaixo, cada uma das figuras está dividida em partes iguais. Em quais dessas figuras a parte colorida representa a mesma parte do inteiro? Então, olha só. Aqui eu já peguei... Deixa eu ver se eu liberei aqui a resposta. Liberei 1 e 2. Como assim? Ó? Se a gente pegar aqui... A figura 1 aqui, ó. Qual é a fração dela? Então, a figura está dividida em 4 partes. E quantas estão pintadas de cinza? 2. E ela é equivalente... Deixa eu trocar aqui a cor. Ó, a figura 2, ela está dividida em quantas partes? Está dividida em 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 4 estão pintados de cinza. Se a gente multiplicar em cruzes aqui, ó. Se eu multiplicar 4 vezes 4 aqui, ó, vai dar 16. E se eu multiplicar 2 vezes 2, também dá 16. Tá bom? Então, são os dois pares que têm frações equivalentes. A figura 1 e a figura 2. Tranquilo? Mais uma questão chegando. Qual é a relação aqui? Relação entre frações. Qual é a situação agora? 4 alunos estão lendo um livro de 279 páginas que a professora de literatura solicitou. Aqui a turma lendo o livro, né? Maria leu 3/4, Carla leu 9/12 avos, perdão. Patrícia leu 9/13 avos e Pedro leu 5/7 dessas páginas. Você observa que são frações que, né, visualmente, né, tem numeradores, né, algumas com numeradores diferentes e denominadores. Mas alguém aqui leu a mesma quantidade, né? Então aqui estão as propostas de gabarito. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, então vamos comparar logo aqui essas duas frações. Vamos comparar aqui a Maria, né, que é a fração, vou colocar aqui, é 3/4. E vamos ver se bate com a Carla, que é 9/12 avos. Tá bom? Se a gente multiplicar em cruz, ó, 4 vezes 9 dá 36. Igual. E 3 vezes 12 também é 36. Opa, já achei uma resposta. Maria e Clara, né? Vamos ver aqui, ó. Maria e Clara. Vamos, só para desencargo de consciência, eu vou te mostrar aqui, que eu não mostrei ainda, uma situação que não é. Vamos comparar aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos comparar a Maria com a Patrícia. Então, vamos comparar aqui a Maria com a Patrícia, ó. Então, a Maria leu 3/4 igual. E eu vou colocar aqui a Maria diferente, ó. A Maria 9/13 avos. Trocar aqui a cor do pincel, vou pegar o preto, ó. Se eu multiplicar 4 vezes 9,
Ó, aqui é 13, né? Perdão, deixa eu só apagar aqui. Opa, só apagar aqui. Aqui é 13, ó. Pronto, vamos pegar o preto. Olha lá, dá 36. E se eu multiplicar 3 vezes 13, vai dar 39. Percebe que o resultado ficou diferente? Então, quando o resultado fica diferente, é porque as frações elas não são equivalentes. Tranquilo? Deixa eu só pegar. E outro detalhe, ó. E a outra forma de verificar seria aqui em cima também, ó. Se você perceber, ó, aqui em cima era o seguinte, ó. Se era 3 e virou 9, é porque foi multiplicado por 3. Mas aqui embaixo, tem algum número que se tu multiplicar o 4, vai chegar ao 13? Não. Para elas serem equivalentes, aqui também tinha que ser multiplicado por 3. Só que 4 vezes 3 são 12, não é 13. Por isso que elas não são equivalentes. Tranquilo? Então, o gabarito aí dessa questão é o gabarito A. Tranquilo? Estão chegando para a gente, né? Então, olha só. Nessa questão aqui agora, qual é a relação aqui? Relação entre frações. Então, ele trouxe aqui uma fração na questão e ele fala: Ana, Bia, Cris e Dani estão colecionando figurinhas para completar seus álbuns. Aqui a palavra é álbum, tá bom? Ana completou 2/6 de seu álbum. Bia completou 2/3. Cris completou 4/6 e Dani completou 4/3. As amigas que completaram a mesma fração do álbum são... Então, já liberei a resposta para você, Bia e Cris, e a gente vai só fazer a comprovação aqui, ó. Se eu pegar a fração da Bia e comparar com a fração da Cris, e a gente fazer aquela multiplicação em cruzes, né? Olha o que vai acontecer. Quando eu multiplicar 3 vezes 4 são 12. E quando eu multiplicar 2 vezes 6 também são 12. Então, olha só. A Bia e a Cris completaram a mesma quantidade que Ana completou. Agora, por que eu coloquei aqui a Dani de vermelho? Porque se eu comparar a Bia, por exemplo, aqui, ó, a Ana e a Bia... A Ana e a Bia não são frações equivalentes. Ó. Se eu pegar aqui a Ana, que é 2/6, ó, a Ana, e comparar com a Bia aqui, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 6, vai dar 12. Vixe, o amarelo não presta. Vamos lá. Ó, se eu multiplicar aqui, vai dar 12. Deixa eu só apagar aqui, turma. Vamos lá. Borracha, se eu só... Vamos fazer a curva direito, né, pessoal? Isso, vamos fazer a curva direitinho. Vamos só pegar aqui. Então, aqui, ó, se eu pegar a fração aqui da Ana e comparar com a Bia, que é o que ele está pedindo aqui na alternativa a Bia é 2/3, ó. Se eu multiplicar 6 vezes 2 dá 12. E se eu multiplicar 2 vezes 3 são 6, ó. O resultado é diferente. Então, não são frações equivalentes. Tá bom? Se eu comparar aqui o que ele está me dizendo na alternativa B, a Ana, que é 2/6, e comparar com a Dani, que é 4/3, ó, 4/3, ó. Se eu multiplicar 6 vezes 4 vai dar 24, e se eu multiplicar 2 vezes 3 são 6, ó, o resultado é diferente. Então, quando o resultado dá diferente, né, elas não são frações equivalentes. Tá bom, turma? Então, vamos ver. E aviãozinho terminou. Então, galera, espero que tenham contribuído com vocês com mais uma aula preparatória para o SAEB. Então, olha só. Tu curtiu essa aula? Bora, rapaz, saia daqui. Isso. Tu curtiu essa aula? Então, deixa o teu like, tá bom? Se inscreve no canal para tu não perder nenhuma aula. Ativa o sininho que toda semana a gente vai ter uma aula preparatória aqui para o SAEB. Toda semana a gente vai ter 1 ou 2 descritores, tá bom? Até a próxima aula. Fui!